Conhecendo mais uma extensão do grande braço da família naturista que está espalhada por todo esse Brasil maravilhoso. Participei de um encontro com o grupo, a Associação Nat Paraná. Tá gravando, aliás. Mostra o que tem aqui, ó. Temos uma tirolesa, né, para descer aqui na tirolesa. Você desce aqui no lago, aqui atrás de mim, aqui, ó. Tá vendo esse lago aqui, ó? Aqui é o local do encontro do Nat Paraná. Qual é o nome da chácara aqui mesmo? É Sítio Vô Carlito. Sítio Vô Carlito, é uma chácara que a gente fala Nat Paraná, mas na verdade a gente tá aqui abaixo de Curitiba, né? Essa região aqui mesmo. Mandirituba. Região de Mandirituba, bem no interior. Ó, o lugar é amplo, é bonito e muito tranquilo. Cheguei ontem de madrugada. Que hora que você foi chegar ontem, Zé? Eu cheguei 23 e pouco. E hoje o dia tá bonito, tá sem um ventinho, tá nublado, tá quente e promete muita coisa. E logo nós teremos uma conversa também especial, eu e o Zé, a respeito de um assunto que você tem perguntado bastante. Afinal, naturista tem religião? Tem. É muito bom pro professamento de uma fé. E vamos esclarecer isso em detalhes. Esclareceremos com todos os detalhes. Eu espero que vocês nos acompanhem até o final do vídeo. É um tema muito bom e importante. O primeiro evento realizado por essa associação no ano de 2024, em janeiro de 2024, que trouxe atrações e entretenimentos, confraternizações incríveis e únicas. Nat Paraná fazendo a diferença. Primeira Pool Party naturista. Com música ao vivo, com atividades de confraternização, uma repleta mesa com uma variedade deliciosa e, claro, momentos inesquecíveis de alegria que consegui compartilhar com amigos fantásticos. Dentre esses amigos, eu tive a chance de conversar mais uma vez com José Paza, um amigo que já tenho colecionado, que tenho ampliado, sem dúvida, as oportunidades de trocar boas ideias. E dessa vez vamos ampliar e nos aprofundar em nossas conversas. Muito obrigado a todos vocês que estão me acompanhando. Estamos aqui na chácara do evento do Nat Paraná. É minha primeira vez que eu estou participando do evento dessa associação, desse grupo, que é dirigido, coordenado pelo Léo Espina. É uma pessoa muito famosa dentro do mundo do naturismo, dentro do mundo do naturismo brasileiro. E já trouxe em algumas vezes o Zé em algumas outras conversas no canal, inclusive no canal do Nat Biúna, que era o primeiro canal que foi removido do YouTube devido a algumas restrições da plataforma. Se vocês quiserem conhecer um pouco mais sobre todos os vídeos e as conversas que nós já tivemos, eu estou disponibilizando os links pela plataforma do Patreon. O Patreon, ele tem uma possibilidade de links. Eu estou fazendo os vídeos sem censura dentro dessa plataforma. Você pode entrar, está aqui na descrição de todos os vídeos deste canal, auxiliando este trabalho como sendo membro, auxiliando este trabalho, favorecendo-me, financiando, patrocinando, para com que eu possa continuar divulgando esse modo maravilhoso de se viver. E muitas pessoas não compreendem o que é viver ao natural, o que é ser naturista, quais são as propostas de uma vida ao natural, o que traz de benefício para você. Eu já recebi algumas vezes algumas perguntas, tanto nos grupos de WhatsApp, nos comentários aqui dos vídeos, e vocês podem ficar à vontade para trazer as perguntas que quiserem a respeito do naturismo, de convívio, de o que ele representa, como nós devemos nos comportar, como é o comportamento das pessoas em grupos sociais naturistas. E uma dessas perguntas muito capciosas, que as pessoas às vezes estão sempre, vez sim ou vez não, perguntando para mim a respeito da religião e o naturismo. Como elas se unem, como você consegue
traduzir ou conversar as duas situações, as duas maneiras de pensar, sendo que religião e fé são coisas que o naturismo ele abraça de uma maneira plena, porque a principal prerrogativa do naturismo é a ausência do preconceito, tanto religioso, social, político, ideológico, qualquer tipo de preconceito, porque o nosso objetivo é estarmos literalmente nus, fisicamente, e nus de preconceito, sem nada, não estarmos vestindo nenhum tipo de camada que faça com que o nosso próximo não se aproxime. Nós queremos nos aproximar uns dos outros e viver a vida natural. E eu fiz essa pergunta para o Zé. O Zé, ele já tem mais de 30 anos de naturismo, né, Zé? Sim. E fale um pouquinho da sua história aí. Eu sei que tem outros vídeos que ele já fala, mas dá um resuminho rápido aí da sua trajetória dentro do naturismo. E depois, qual é a sua concepção, sua ideia a respeito de como a religião, no âmbito geral, se adapta ao naturismo. E por fim, caso vocês não saibam, eu sou cristão, o Zé é cristão também, mas quando eu digo religião, eu digo pensamento de fé. E o naturismo, como eu acabei de falar, ele não vê preconceito. Também, então não vê viés religioso, nem divisão religiosa. Isso não existe num pensamento naturista. Porque eu vejo a pessoa e amo a pessoa pelo que a pessoa é. E nós convivemos juntos, sendo católico, sendo evangélico, sendo cristão geral, sendo espírita. Isso é totalmente independente e eu creio que essa é a primeira visão de ser naturista e cristão, que é amar o próximo. Fala um pouquinho de você, Zé. Bom, meu nome é José Paza Lechinsky, né? Tenho Paza, que é da parte da minha mãe, né? E o Lechinsky da parte do meu pai, por isso que eu escolhi. Meu nome verdadeiro é José Osvaldo Lechinsky, né? Mas eu prefiro às vezes que me chamem de José Paza por causa do sobrenome, né? Que é da minha mãe, o Paza. Bom, eu sou naturista já aproximadamente há uns 30 anos atrás. Com 18 anos de idade por ali, eu conheci a Praia do Pinho, em Balneário Camboriú, e tem sido uma experiência maravilhosa assim para mim. Através da mídia a gente foi conhecendo outros lugares, como a Colina do Sol, acabei conhecendo há quase uns 10 anos atrás. Depois da Colina do Sol, daí conheci, que por causa do avanço da mídia, conheci os grupos lá de São Paulo, SPNAT, Nativale, Natcop. Natcop ainda não conheci, mas é o nome de uma associação, né? Que até o nosso amigo Eliseu já esteve lá. Muito boa. Associação de Bauru, Natcop lá. O Natbiúna em São Paulo. E agora temos aqui o Nat Paraná, que fica próximo de Curitiba. E são associações assim muito boas de se participar. São eventos coletivos, os grupos. As praias têm uma diferença, algumas diferenças. Certas associações existem diferenças uma da outra em termos de normas, de determinadas situações, né? Então tem condutas, sido né? Conduta de comportamento de cada associação é diferente. E tem sido bom assim a minha experiência, né, dentro do naturismo. Muito bom assim esse convívio, até inclusive, né, eu frequentava muito a Praia do Pinho, mas eu não me sentia tão assim aconchegante por causa da falta de coletividade, de aproximação assim com as pessoas, assim. Você acaba sendo só um lugar de passeio e solitário, né? Um pouco mais isolado. Mas eu tive uma experiência maior quando foi a parte assim de a gente de poder assim conviver com as pessoas, né? Com a presença, né, do próximo, do próximo. Tanto do masculino quanto do feminino. A questão é a pessoa assim, ir se acostumando, se adaptando com as normas, os códigos de éticas, mantendo o respeito, né, sempre, as diferenças ao próximo. É isso que importa. Então assim, a minha experiência tem sido muito boa dentro desse lado como um naturista. E o interessante é que em todo esse período como naturista, ele nunca deixou de professar e deixar bem claro a sua fé, a sua ideia, o seu pensamento cristão.
já batizado há muitos anos, né? Eu também sou batizado, sou cristão, evangélico, batizado. O José também há muitos anos. E vários encontros a gente, por exemplo, no final do ano aqui nós tivemos um momento de celebração em conjunto com todos os amigos e ele puxou uma oração bonita, lá todos sentiram uma confraternização e o carinho de um amor divino, de um amor real que somente quem tem aquela comunhão gostosa com Deus pode transmitir para o seu próximo. Então, a pergunta inicial do vídeo que nós fizemos é: naturista tem religião? E a resposta é sim. Sim. Todo naturista tem religião e varia, vários segmentos, porque naturismo é uma abertura para a liberdade do comportamento humano, e nessa abertura da liberdade no comportamento pode caber qualquer tipo de pensamento, onde você se sinta livre para confraternizar com o próximo. Então, independente do seu segmento religioso, você cabe no naturismo. Porque se você tem uma mente livre, respeitosa e sem preconceito, então você já tem uma mente naturista. A ausência do preconceito acho que é a principal prerrogativa, como eu falei no começo desse vídeo, sobre o que é ser ou se comportar como naturista. A nudez, ela é uma consequência da sua liberdade, é uma expressão da sua liberdade. Eu estou tão livre, me sinto tão seguro ao lado do meu amigo, eu me sinto tão tranquilo, tão em paz, que as roupas não fazem a menor diferença, porque as roupas o que são? Uma proteção contra o ambiente, contra o frio e muitas vezes contra o olho da pessoa que você se sente insegura. Então, quando eu me sinto seguro, as roupas se tornam ineficientes, inexistentes, desnecessárias. É exatamente como uma atitude de intimidade que você tem com um parente, com um esposo, com alguém dentro da sua casa. Porque você ali se troca na frente do outro, sem problema nenhum, porque você tem intimidade pela segurança que tem um com o outro. Um local bem aconchegante, na natureza. E é isso aí. E segue o evento. Como você consegue, se der uma pergunta até meio trivial, mas para mim, mas muitas pessoas se questionam como consegue conciliar o pensamento cristão e religioso com a nudez e o comportamento naturista. Bom, eu vou me apresentar para você também pelo lado religioso. Isso. Lá por volta do ano de 1991, quando eu tinha 16 anos de idade, eu conheci o Evangelho de Jesus Cristo, me converti ao Evangelho de Cristo através de uma congregação da Assembleia de Deus, que é uma das igrejas mais assim conservadoras em todo o Brasil. Conheço bastante a Assembleia de Deus. Deus e Amor também é uma igreja que eu participo, né? E a Congregação Cristã no Brasil, que eu também são igrejas que eu admiro bastante pela forma deles professarem a sua fé, a postura, louvores e tudo mais. Agora sim, aonde eu me coloco como um naturista e cristão batizado nas águas, desci as águas lá uns 6 meses depois que eu aceitei a Jesus Cristo, né? Que a gente, embora você gostando de ter uma cultura, participar, eu amo o naturismo. Aí veio aquele pensamento, mas eu quero ser um naturista, mas eu quero continuar sendo um cristão, professando a minha fé num Deus que eu creio, que eu acredito, né? E sem que interrompa a minha fé e também nem a cultura que eu gosto de viver. A gente pode ou não pode? Pode. Eu digo para você que a gente pode. A questão é você saber separar as coisas e saber dos teus limites, né? Tanto dentro da vida cristã, lá fora, tipo a vida têxtil, que a gente fala, as pessoas que gostam de usar roupa, né? Como também na vida do naturismo. Tem suas limitações. É como um semáforo da vida, né? Você chega no sinaleiro, deu o sinal amarelo, deu o sinal verde e você está prosseguindo. Deu o sinal amarelo, o sinal que você vai ter que dar uma reduzida, né? Então, chegou o sinal vermelho, você sabe que ali você vai ter que parar. A questão é você saber como que você vai
se adaptar, se ajeitar ali onde você colocar os teus pés. E tratando-se de nudez, envolve essas duas partes. Existem contextos bíblicos, por exemplo, até inclusive quando o meu amigo, irmão em Cristo também, e irmão naturista, Eliseu, me fez o convite, eu falei para ele, você está convidando a pessoa certa. Está convidando a pessoa certa. Eu, como cristão, eu fui professor de escola bíblica dominical há uns 15, 20 anos, comecei dando aula para crianças, adolescentes, jovens, fiz programas de rádio, programas cristãos. Então, tipo assim, eu tive muita experiência dentro de uma congregação conservadora. É claro que eu respeito eles e lá dentro ainda faço campanhas para você ver. Então, eu sou naturista, né? Mas é frequente, ativo. Tipo assim, a minha fé de cristão, eu não abandonei. Eu faço vigílias, faço orações. Ontem à noite eu estava aconselhando um jovem, um adolescente aqui, por algumas situações que eu percebi, assim, de tristeza, um momento triste dele, alguma coisa assim. Imaginei, então estava aconselhando ele. E do naturismo também, é do naturismo. Então é assim, ó, a gente não pode perder o foco. Existem contextos bíblicos, como por exemplo, que as pessoas até usam contender comigo, já usaram várias vezes, mas não tiveram sucesso para debater comigo. Por exemplo, lá no tempo de Adão e Eva. Adão e Eva passou por aquele processo, né, da árvore proibida, o fruto proibido, que daí Deus foi lá e botou uma tarja porque eles se sentiram constrangidos em relação à nudez. Só que assim, se tu for analisar, se o problema maior de Deus com a humanidade e da humanidade com Deus fosse simplesmente a nudez, Deus não ia se importar se eles quisessem permanecer nus, vivendo uma vida tranquila. A questão que pesou bastante é que surgiram muitas outras coisas que foram prejudicando a situação da humanidade com Deus. Tipo, começou lá com o pecado da inveja de Caim, que matou Abel, porque Abel oferecia um sacrifício maior. Literalmente a perversão. Começa uma perversão. Aí veio o dilúvio. Aí eu costumo dizer, ó, se o problema de Deus com a humanidade e da humanidade com Deus fosse simplesmente a nudez em si, Deus não tinha trazido o dilúvio no tempo da Arca de Noé. Outro detalhe também, às vezes as pessoas também usam essa parte lá, quando Noé, patriarca Noé, ele entra numa vinha, na vinha deles, sinal que já tinha bebida de álcool e vinho. Ele se embriagou, ficou nu, peladão, aí entrou um filho dele, chamado Cã. Quem é cristão deve conhecer essa história. Quem lê a Bíblia deve conhecer. Eu mesmo já li de trás para frente, de frente para trás, e estudei verso por verso. E o Cã, ele entra a ver o seu pai naquela situação e ele sai debochando, escandalizando, difamando seu pai. Aí vem outros dois filhos dele, que ali numa nova geração que começou a partir do Noé, um pouco mais conservadora da parte anterior ao dilúvio. Aí eles vêm com uma túnica, cobre o seu pai, né? E preservando aquela parte conservadora. Mas acontece o seguinte, houve uma falha de Noé, né? Dentro do conservadorismo deles, do estilo de vida deles. Houve uma falha do filho que saiu difamando. Agora, houve uma terceira falha, que eu sempre falo para quem me interroga, para quem me questiona a respeito do naturismo e tenta me confrontar. O patriarca Noé, ele vem para dar um castigo para o seu filho Cã. Mas se ele desse, por exemplo, assim, um castigo, suponhamos um castigo suave, você vai ficar um ano ajoelhado, 12 horas por dia, pedindo perdão para o Senhor teu Deus, para tu se redimir e que a tua descendência seja abençoada. Olha esse ponto. Acontece que ele não fez isso, ele fez uma coisa 10 vezes muito mais pior do que a primeira falha que ele cometeu, foi onde ele ficou lá bêbado e nu. O erro dele, abrindo uma aspas, o erro de Noé, no caso, não foi a nudez, foi a atitude dele desconcertada, através da embriaguez. Porque o que Cã fez? Tirou sarro do pai por estar bêbado. E pensa num cara bêbado, pelado, doidão.
era isso. E o Noé estava Sim, descontrolado. fora de si. Ficou desenfreado. Tava doidão lá, girando a túnica e pulando em cima da mesa. Daí o Cã chegou e tirou sarro dele. Isso daí deixou Noé com rusga. Falou, como é que você tira sarro do seu pai? E daí ele foi lá e amaldiçoou Cã. E aí, Não só Cã, né? Não só Cã, porque daí é o seguinte, ó, olha só, analise. Cã foi amaldiçoado, só que a maldição não caiu sobre Cã, caiu sobre a descendência de Cã. Toda a descendência. E para você ter uma ideia, alguns até dizem que o único que acatou a maldição foi o Canaã, o cananeu, um dos filhos mais novos, o filho mais novo de Noé, aliás, de Cã. Na verdade, pegou todos os filhos de Cã, porque os maiores inimigos do povo israelita hoje veio tudo da descendência de Cã. Todos eles. O Cuxi veio que é a Síria, o Misrael, que é pai dos egípcios, que foi um grande empecilho na vida de Israel, os filisteus, que mais tarde foi conhecer Israel e foram afrontar o povo de Deus lá, né, o povo israelita por muito tempo, e eles se habituaram até na faixa de Gaza, inclusive, lá onde está esse problema todo. São descendentes de Cã. Existia até um templo na faixa de Gaza do deus Dagon, adorado pelos filisteus, que era chamado um povo que veio do mar. De forma que esse local, esse país, existem profecias bíblicas que é condenado por Deus, por causa das avarezas, as idolatrias, de todo o problema em geral que Deus teve com a humanidade. O outro foi o cananeu, que daí, segundo o que a gente sabe, segundo as histórias, ele é pai até dos africanos, do povo negro, né? E aí surgiram dessas descendências. Isso tudo dentro da cronologia bíblica, dos inícios do entendimento da cronologia bíblica. Antes que você pergunte a respeito de genealogia e geografia mundial, nós estamos falando a respeito da cronologia bíblica e da onde surgiram as raízes dos países segundo a geração de Noé, dentro da visão cronológica bíblica. Porque senão, às vezes, alguém no comentário pode perguntar, não, mas e a questão da evolução e blá blá blá. Isso aqui nós estamos conversando a respeito de fé, de entendimento bíblico e como as gerações se proliferaram através das gerações de Noé e o que ocorreu por causa da maldição que Noé fez pelo seu filho tê-lo visto nu, mas na verdade você acaba linkando a ideia a culpa é dele ter visto nu. Não, a culpa foi de Noé estar bêbado e muito doido. Porque, olha, eu posso abrir um paralelo aqui. Vamos lá pensar um pouco. Vamos raciocinar com inteligência agora. Noé estava com 3 filhos. 3 filhos. Adultos. 3 filhos adultos. 40 anos aí, cada um mais ou menos. Por aí. Em 40 anos, Noé, num tempo onde não tinha internet, não tinha televisão, não tinha livro, não tinha nada. Eles eram agricultores. Em 40 anos, Noé e seus filhos nunca se viram nus, nunca tomaram banho juntos, eles ficavam tudo escondidos. Pensa um pouco, num local aberto, agrícola, isso é a coisa mais normal do mundo. No Brasil é tudo tranquilo. Você pega um rio, um lago, vai todo mundo tomar banho. Se você for para o Amazonas, isso é a coisa mais normal. Hoje é normal. Agora pense há 6 mil anos atrás. Qual era a importância real da nudez? Nenhuma. Então eu quero deixar um paralelo aqui, aproveitando, abrindo uma aspas. O que é errado e pecado nessa situação? É a atitude. Não o físico, o aspecto físico. Que procede do pensamento do ser humano. Qual era o problema de Deus com Adão e Eva? A nudez? Não. A desobediência. Foi a atitude. Porque assim como eu, pai, vejo meu filho, dou banho, sempre, desde bebezinho, cuidei dos meus filhos, a nudez nunca foi e nunca será para mim, pai, quando eu vejo meu filho nu, minha filha nu. Nunca será. Nunca será, porque é meu filho. Os meus filhos, eles estão tomando banho, estão fazendo qualquer coisa, estão à vontade, estão relaxando. Nunca será para pai nenhum, pai ou mãe de verdade. A nudez nunca será uma questão, porque você limpou os seus filhos, deu banho neles, cuidou deles, levou eles para o médico. Faz parte da vida. Então a nudez entre
familiares, que são famílias que se amam de verdade, não é uma questão. A questão é a atitude, a desobediência, e no caso aí foi a atitude errônea de Noé, que refletiu no filho, piorando a sua atitude com uma maldição, porque Deus vê o espiritual, não o físico. Claro que ele enxerga o físico, mas eu digo que o físico, o plano físico, sim, assim como para mim, ver meus filhos nus, dar banho neles, cuidar deles, é uma coisa comum. Para Deus cuidar de mim, eu sendo filho, ele meu pai, é uma coisa comum. O que interessa para mim como pai é se meu filho está bem mentalmente, se os sentimentos dele estão bem, se ele está evoluindo na sua maturidade, se ele está melhorando como pessoa, não se ele está com camisa ou sem camisa. Isso realmente não importa. Exato. Então é assim, ó, ainda Deus ele é tão misericordioso, né, que depois ele, para ajudar a humanidade, ele envia o seu Filho, né, unigênito, Jesus Cristo, né, para ajudar a população, trazer assim paz, amor, mais reconciliar a humanidade por causa das suas falhas com Deus. Aí toda a humanidade estava separada de Deus. Por quê? Por causa da nudez de Adão? Não. Por causa da desobediência, da atitude em não obedecer a Deus. Uma má atitude, né? De forma eu, por exemplo, como eu falei no começo, eu sou cristão. Eu oro nu, faço às vezes no meu quarto, faço vigílias nu, canto louvores, adoro a Deus, às vezes oro, às vezes eu estou num espaço naturista, de repente, há pouco tempo atrás, um amigo, eu cheguei num encontro, se não me engano, no arcepenato. Cheguei lá, e quando eu estava na piscina, aquele amigo assim, ele ouviu alguém falando, o José está aqui. Parece assim que Deus fez ele sentir, ouvindo o meu nome, que talvez eu teria alguma palavra para algum conselho para dar para ele. Ele estava com um problema, assim, estava bem carregado, sabe? Ele sentiu em você uma fonte de alívio. Aí ele, de repente, ele olha assim uns 2 metros para o outro lado, ele acaba me vendo ali. Aí, tipo assim, os olhos correu e ele, você tá aqui? Eu precisava muito conversar com você. Sobre umas coisas assim, não é nada grave, mas é bastante constrangedor e tal. E aí à noite a gente se retirou, eu chamei a atenção dele e tal, o que você queria, assim, conversar comigo? Aí a gente se retirou um pouco do local, né, para manter a ética, o respeito, não envolver as coisas. É um assunto pessoal até. E aí ele desabafou para mim, e nós, da nossa situação dentro da nossa cultura, como naturista, tudo, eu perguntei para ele, você aceita uma oração? Aí ele disse que sim, aceitou uma oração, eu orei por ele, né, e citei uma passagem bíblica para ele, Salmos 91 e tal, que é os Salmos do livramento, Salmos da proteção. E diz ele que depois de um tempo, assim, quando nós já estávamos em casa, acabou o evento, aí ele falou para mim, para você ver então, tipo assim, que o fato de você professar uma fé e você ser um naturista, isso não interrompe as duas coisas. A questão é de você firmar o teu foco, o teu pensamento. Você não desviar o teu pensamento de Deus, tu pode continuar sendo naturista, tranquilo, sem problema nenhum. O que vai interferir é as atitudes inadequadas, assim, que procede muitas vezes. Isso com roupa e sem roupa. Acho que se você fizer uma atitude inadequada em qualquer lugar, já não é o naturismo que impede. Verdade. Porque, certo, tu vai numa igreja, vai conversar com um pastor, até porque eu conheço muito bem essa história de o que a gente se depara com pastores cheio, carregado de assim, desabafando muitas vezes para a gente, assim, nossa, mas eu peguei aquela congregação lá, mas meu Deus, o que tem de problemas naquela igreja, problemas sexuais, né, que são terríveis, adultério, tá fora do casamento, fornicação, que é prostituição antes do casamento, e uma série de coisas lá. Enfim, então,
Aquele rapaz assim, ele chegou em casa e de repente ele abre um livro, Eliseu, e quando ele abre o livro assim para pegar um negócio lá, ele se depara com um papelzinho escrito, Salmos 91. O textinho que você leu para ele. E disse que ele se arrepiou tudo. Qual é o sinal que Deus dá nessa situação? A presença de Deus se manifestou ali. É um sinal evidente para ele, né? Deus não olhou para mim, tipo assim, Deus quis fazer algo bom para ele, passar uma mensagem boa beneficioso para ele através de mim, usando eu. Em um evento naturista. E tipo assim, é o que Deus pode fazer com você. Deus faz o que quer, a hora que quer, sim, aonde quer, e você não tem nada a ver com isso. Deus faz o que Ele quiser. Bom, eu queria finalizar aqui agradecendo essa conversa. Eu espero que vocês tenham conseguido chegar até o final. Ficou uma história bem profunda, ficou muito boa, ficou extensa, um vídeo de quase 30 minutos. Muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam até aqui. Tem os links na descrição, se inscrevam nesse canal, favoreça, auxilie essa comunidade naturista a levar esse ideal, esse conhecimento, essa cultura adiante, sim, que é tão fabulosa, é tão gostosa, é tão familiar, tão íntima. Você cria realmente laços de amizade. E meu objetivo é criar momentos de alegria em laços de amizade, conjunto com sim, essa grande família naturista que você também pode fazer parte. Muito obrigado, eu sou Eliseu Rodrigo. Eu sou José Paz Alexinski, o José Osvaldo. Mas assim, prossiga, tá? Quer ser naturista? Seja um naturista de corpo, alma e espírito. Quer ser um cristão professando a tua fé? Siga, prossiga, tá? Não precisa você recusar nenhum dos lados. A questão é simplesmente você limitar aonde você vê que deve ser limitado, certo? Então, um grande abraço para você. Esperamos ter bons comentários aqui, boas respostas, bom retorno de cada um de vocês. Que Deus abençoe vocês. Até a próxima. Bom, se desce tranquilo.